com o patrocínio das soluções de tesouraria do Novo Banco. Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Uma das prioridades do governo de António Costa é apoiar startups. Por isso, lançou esta terça-feira o Startup Portugal, um programa que pretende, acima de tudo, impulsionar o empreendedorismo. É este o tema que vamos debater nesta Comissão Executiva com Manuel Alegria e João Trigo da Rosa. Muito bem-vindos. Obrigada pela vossa presença. Comecemos por uma análise mais geral a este programa. O que é que pensa deste projeto, João Trigo da Rosa? Muito bom dia, antes de mais. Vamos lá ver, eu acho que este projeto tem que ser posto no contexto global daquilo que tem sido o desenvolvimento deste ecossistema empreendedor nos últimos anos em Portugal. E o que notamos é que nos últimos, eu diria, na última década, houve uma evolução enorme em relação à atitude dos portugueses em relação ao empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de fundar uma associação, que é a Associação Portuguesa de Business Angels, há 10 anos, e lembro que nessa altura o empreendedorismo era quase um deserto em Portugal. Não havia aceleradoras, praticamente não havia startups, as nossas universidades não estavam despertas para a temática do empreendedorismo, o próprio Estado ou o Governo não tinha, digamos, este tema na agenda. E nos últimos 10 anos houve uma evolução muito grande que se deveu essencialmente à sociedade civil, não foi, digamos, ao setor público, aos governos que ajudaram a desenvolver este setor. Obviamente, houve aqui contributos, mas essencialmente foram iniciativas como esta associação que eu referi agora, mas muitas outras, como a criação de uma série de aceleradoras, que no fundo fazem o coaching e a aceleração dos projetos das startups até poderem ir para o mercado, incubadoras. As universidades introduziram uma série de programas com os seus alunos e puseram no seu currículo estas matérias. E, portanto, há aqui um movimento, que é um movimento ainda que não é muito visível, mas agora começa a ser mais visível, que vem da sociedade civil. Acho que esta iniciativa do Governo me parece positiva, porque se olharmos para governos anteriores, pecámos talvez por defeito. Por exemplo, o Chile, para dar uma ideia, tem um programa Startups de Chile desde 2010. Portanto, há mais de 6 anos que existe um programa no Chile. Vamos atrasados nesta matéria. Mas vamos muito atrasados em relação a esta matéria. Não digo em relação à sociedade civil, porque acho que a sociedade civil apercebeu-se deste movimento e da importância deste movimento para a criação de uma nova economia e para resolver algum dos problemas globais que hoje temos, nomeadamente a questão do desemprego, mas os governos entraram tarde. Portanto, felicito o atual governo por tomar esta iniciativa e criar, ainda que não conhecemos os pormenores da mesma, entendo-a como uma iniciativa agregadora ou catalisadora daquilo que tem sido a mobilização da sociedade civil. Não é? Manuel Alegria, o que é que pensa deste projeto? Bem, bom dia primeiro, Eduarda. Eu hoje gostaria de fazer aqui um programa diferente e como tenho na minha frente um expert nestas matérias, eu vou fazer aqui um bocadinho contraditório, não é? Para ver se conseguimos... Até porque startup é uma buzzword que agora parece inundar um pouco o léxico das pessoas e eu não sei bem exatamente se as pessoas sabem o que é startup. E eu gostava de começar precisamente por isso. Eu, há uns anos, a propósito de uma outra questão, fiz um estudo sobre a longevidade das empresas em Portugal. E constatou-se que as empresas tinham uma vida média da casa dos 40 anos, coisas deste estilo. Ora bem, esta questão das startups, e a Eduarda falou aqui há bocado que é uma prioridade do Governo, eu não sei até que ponto é que podemos classificá-la como prioridade. Pelo menos o Governo diz que sim. É? Sim, pois, por isso mesmo também acho que isto é uma moda, não é? E, portanto, temos que ter cuidado porque estamos a criar, digamos, um novo modelo que eu não sei se deva merecer essa classificação de prioridade, porque não há dúvida, e eu gostava de colocar esta questão da sustentabilidade das startups, que é uma questão que me preocupa. Eu sei que hoje em dia mudamos completamente o paradigma. Antigamente as pessoas queriam emprego, hoje queriam trabalho, não é? E, portanto, não há dúvida que estes são modelos que criam atividade, criam trabalho. Mas provavelmente não têm aquela característica de sustentabilidade
que permite precisamente às pessoas pensarem em termos de carreiras e coisas deste estilo. Isto são atividades que andam um pouco a surfar a onda, não é? São normalmente desenvolvimentos de ideias que parecem ter capacidade para gerar alguns recursos, mas também têm, digamos, precisamente essa característica, assim como aparecem, desaparecem. Normalmente o que é que acontece são ideias que, precisamente, que têm uma das suas características, o João depois corrigir-me-á, têm alto risco, na maior parte dos casos. Portanto, como têm alto risco, normalmente o que acontece é que têm sempre um cariz relativamente de insustentabilidade. Enfim, as pessoas não podem contar com isso. Aliás, há bocado tinha a ouvir uma conversa de um sindicato qualquer que quer promover uma greve aí, de caráter laboral, precisamente porque a expectativa dos seus associados era de carreira. E eu pergunto, mas hoje em dia realmente o que é isso de fazer carreira? Trabalhar 30 anos numa empresa, ou 20 anos, ou ter uma atividade desse estilo? Ora bem, a questão também que se me coloca e que eu gostaria de ter aqui é que, não sei se em Portugal este desenvolvimento deste modelo está a seguir os trâmites normais. Eu também, mais uma vez, peço a sua ajuda, porque está a sair muito para startups no domínio das tecnologias de informação, quer dizer, ou seja, aproveita-se a internet e há um tipo que tem uma ideia de criar uma plataforma para, sei lá, pois, promover a restauração ou a hotelaria e consegue ter realmente um desenvolvimento muito acelerado. Mas dá-me a impressão que aquilo acaba por se esgotar. Eu gostava de saber, porque a questão do empreendedorismo, que o João falou há bocado, eu não confundo empreendedorismo com startups. Empreendedorismo acho que é uma questão muito séria e precisamente tem a ver um pouco a cultura. Acho que aquilo que as universidades estão a fazer, e eu sei que elas estão a incluir nos seus currículos cadeiras de empreendedorismo e pôr os alunos a fazerem trabalhos de lançamento de empresas, enfim, em termos de modelos. Mas eu pergunto, se fizermos uma análise estatística, quantas startups em Portugal estão a surgir no domínio da indústria, no domínio da prestação de serviços? Eu sei que há, por exemplo, na área da saúde, que há na área do ambiente, startups também. Mas eu dá-me a impressão que a grande maioria que nos aparece são startups que têm a ver um pouco com as redes sociais, o aproveitamento da capacidade de difusão das ideias através das redes sociais. E depois agora estes sistemas de financiamento, que o Governo também já apontou, dos crowdfundings e das capital seeds e não sei o quê, capital de risco, etc. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de questões que me parecem que são tema para discussão. E deixaria só uma, que é dos objetivos que o Governo traçou neste programa, é promover startups portuguesas nos mercados externos. O que é que se entende por isso? É criar uma startup em Portugal que faça joint ventures com outras entidades externas? É criar startups de investidores portugueses no exterior, porque, como sabemos, isto não contribui para a balança de pagamentos, não é? Porque, efetivamente, a prestação de serviços normalmente não é capitalizada para efeitos de troca de fundos, a não ser que haja, digamos, a entrada de capitais por força dos lucros gerados, mas a maior parte das vezes até isto acaba por ter sedes fiscais em outros países e não sei o quê. Portanto, digamos que há um conjunto de questões que eu coloco, porque me parece às vezes que estaremos talvez a sobrevalorizar demais o papel da criação de emprego no domínio das startups, que não sei se corresponderá exatamente àquilo que poderemos um dia esperar. João, quer ajudar aqui a responder às perguntas? O Manuel levantou aqui um conjunto de questões, dá para 2 programas, não é? No mínimo. Portanto, se calhar vamos ter uma próxima edição já com a presença dos nossos outros colegas. Mas realmente levantou questões que eu acho que são altamente pertinentes e poderei dar aqui algum contributo em relação a alguns temas que levanta, que eu acho que são preocupações que todos partilhamos. Começando pelo tema da longevidade. É uma característica deste tipo de empresas ter um grau de mortandade grande. Hoje sabemos que ao fim de 2 anos 50% destas empresas já desapareceram. Mas isso levanta também aqui uma outra questão importante que importa discutir, que é uma cultura nesse aspecto
que se calhar em Portugal ainda não existe, mas existe em países como os Estados Unidos, de achar que o fracasso muitas vezes é o caminho do sucesso. Sem dúvida. E, portanto, há aqui um método, digamos, de tentativa e erro, em que esse erro não penaliza e não cria um estigma nas pessoas. Nós penalizamos demasiado o fracasso. fracasso. Ainda que começa a mudar e as pessoas começam a aceitar, até porque começa a haver vários fracassos, as pessoas começam a aceitar isso, essa experiência, como positiva. Para dar um exemplo, há fundos de venture capital nos Estados Unidos que só compram empresas ou financiam empresas onde os empreendedores já tenham tido alguns fracassos, porque isso é um bom sinal que eles aprenderam alguma coisa com a sua história de vida Deixe-me interrompê-lo, porque Sim, essa questão do fracasso para mim não se coloca, porque as empresas, como as pessoas, têm um período de nascimento, de vida e de morte. As empresas, se forem concebidas para ter uma duração de 2 anos, não há um fracasso. Quer dizer, é uma ideia que se desenvolve, tem um tempo de vida útil que é curto e não é um fracasso. O fracasso é se realmente a ideia não foi capaz de gerar recursos. Agora, se ela tem 2 anos de vida, porque essa era a ideia e a expectativa de quem a criou, a mim não é um fracasso. Mas há mesmo algumas que não passam da fase seed. Houve um financiamento dos business angels, as coisas não tiveram a atração no mercado que se esperava e, portanto, não correram tão bem. Agora, hoje o modelo económico passa um bocado por aí, quer dizer, o modelo de há 30 ou 40 anos, se calhar, era fazer investimentos em empresas ou setores económicos que eram muito estáveis, alguns deles regulados, com rendas mais ou menos garantidas e, portanto, quando se criava uma empresa era a pensar que a empresa ia durar 100 anos, não é? A perder de vista. Para bem ou para mal, hoje o mundo não funciona assim. E, portanto, o modelo económico é muito mais um modelo, se calhar, anglo-saxónico, onde há muitas tentativas de abrir empresas, de lançar novas ideias. Algumas delas vão vingar e vão ter a possibilidade de crescer e outras vão ficar pelo caminho. E isso é uma mudança de paradigma que não é só em Portugal, é no mundo inteiro e acho que Portugal está a começar, digamos, a introduzir um pouco esse tipo de mentalidade. Agora, um grande desafio, e aí concordo com o Manel, não é tanto o desafio da startup em si, porque eu acho que esse desafio em Portugal, não sei se está a ganho, ainda há muita coisa para fazer, mas hoje há uma mudança cultural de as pessoas terem essa atitude de poderem lançar o seu próprio negócio, experimentar, se correu bem, muito bem, se não, vamos tentar de outra maneira ou de outra forma. Mas o grande desafio não está, neste momento, em desenvolver o ecossistema, digamos, das startups, mas eu diria está na escalabilidade dessas startups. Portanto, aquilo que hoje é a agenda do Startup Portugal, para mim, devia-se chamar Scale Up Portugal. Esse é que é o grande desafio. E é um desafio que nós vamos começar a enfrentar, e já estamos a enfrentar, mas países que vão muito mais à frente de nós, como por exemplo o caso de Israel, o problema de Israel não é produzir startups, aliás é conhecida como a Startup Nation. A questão é, daquelas startups todas que nascem, e algumas delas até sobrevivem mais que os tais 2 anos, é como é que estas empresas se podem tornar negócios de escala mundial. Esse é o grande desafio e é onde Portugal ainda vai ter que trabalhar muito para chegar lá. Portanto, a questão da longevidade põe-se, mas mais que a longevidade, eu acho que é a questão da seleção natural dos melhores e que esses melhores possam escalar a nível internacional. Esse é o desafio que se põe. Depois o Manel levantou outra questão que eu acho que também é interessante, que é qual é o perfil destas startups. E posso dizer, nós vamos, a nível da APBA, dos Business Angels, fazemos estatísticas de quais o perfil dos investimentos que os nossos associados estão a fazer. E 50% são tecnologias de informação, as chamadas TICs. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver, se calhar, com o perfil também da formação das pessoas. É fácil de montar uma aplicação porque o custo de entrada é muito baixo e os miúdos sabem fazer a programação e lançam essa aplicação. E há um déficit, no meu entender, de startups em setores onde Portugal tem vantagens competitivas naturais, como, por exemplo, o caso do turismo, o caso da agricultura. Há algumas, mas não são, digamos, o perfil dominante. Eu não queria ser negativo, porque começa a haver também
nestes setores empresas muito interessantes, mas eu diria que há uma desfasagem entre aquilo que é a economia portuguesa tradicional, os fundamentos da economia portuguesa e este perfil de startups. Eventualmente haverá aqui algum ajuste e começam a aparecer aplicações que, por exemplo, são aplicações de otimização industrial, aplicações na área dos serviços do turismo. Na saúde é um excelente exemplo. Por exemplo, na área dos medical devices, Portugal tem soluções fantásticas, mas muito boas. Muitas delas nascem ali na região centro, onde começa a haver um ecossistema à volta das universidades e determinado tipo de aceleradoras e incubadoras, que são coisas de primeiro nível mundial. E, portanto, há aqui também uma mudança de paradigma em relação ao que era a economia portuguesa e o que é que são estas startups, e vamos ver como vai evoluir, sendo que, concordo, há uma predominância de tecnologias de informação. O Manel levantou uma terceira questão, que é dos mercados externos, e eu aí diria o seguinte: nós, quando investimos, e agora falo, digamos, com o chapéu de Business Angel, investimos em empresas portuguesas, mas numa lógica que Portugal deve servir como mercado de teste. Quer dizer, ninguém investe hoje nestas startups a pensar que vai ter no máximo 10 milhões de clientes, porque não justifica o investimento. E, portanto, põe-se a questão de como avançar para os mercados externos. O que sucede muitas vezes é quando esta startup tem visibilidade internacional, os investidores, sejam ingleses, americanos ou de outra origem, pedem para as sedes mudarem, obviamente, para os países de origem do investimento, o que é normal, não é? Eles estão a pôr o dinheiro, desculpa lá, mas venha aqui para Londres, ou venha para Nova Iorque, ou para São Francisco. Eu não vejo isto como um problema à partida, desde que se garanta que há uma parte do conhecimento e digamos, da atividade produtiva que fica em Portugal. E isso está a acontecer. Ou seja, nós temos bons programadores do norte ao sul do país que, muitas vezes, mesmo com a deslocalização da sede formal ou fiscal para outros países, boa parte do conhecimento continua a residir cá. Os programadores são mais baratos, têm melhores condições de vida. Portanto, eu não vejo à partida isso como um problema, sendo que cada caso é um caso, como é óbvio. Não é? Mas eu gostava de colocar, desculpe, Eduardo, a fazer aqui um pouco de... à vontade. O João está convicto de que se nós estivéssemos numa fase do ciclo económico de crescimento, de baixa desemprego, enfim, se realmente, digamos, a startup ou este programa seria tão bem aceite? O que é que o jovem, porque o desemprego jovem é das questões mais dramáticas que temos em toda a Europa, e em Portugal anda na casa dos 35%, não é? Portanto, isto não é uma alternativa que o sistema nos oferece, mas que é uma alternativa a uma questão de emprego estável, por conta de outrem, de acordo com aquilo que são as capacidades adquiridas na formação básica, etc, etc. Exato. Aliás, deixe-me só fazer aqui, pode ser que eu esteja errado na minha perspectiva, agora é que se chamam startups, mas efetivamente há muitos anos que se praticam em Portugal situações desse género. Eu recordo que foi dos casos mais bem-sucedidos em Portugal foi a absorção dos 600 mil retornados que em 74 Portugal absorveu. Como é que, na altura, o modelo do governo de apoio foi que cada um daqueles retornados criasse a sua própria empresa para poder ser, digamos, úteis à sociedade e terem meios de subsistência. Foi quando apareceram em Portugal, porta assim, as croissanteries e todas essas atividades que, no fundo, acabaram por ser úteis porque absorveram de uma forma relativamente harmoniosa uma situação dramática que era acolher 600 mil pessoas sem emprego e com poucos recursos numa economia que já de si não era muito forte. Portanto, a questão que eu coloco sempre é esta, é que estamos a ir a incentivar um modelo que dá uma pressão que a lógica que lhe está associada é mais a de tentar diminuir o desemprego. Portanto, tentar resolver um problema dramático que é uma falta de emprego precisamente para as camadas mais jovens. Não é? E, portanto, isso, no fundo, acaba por ser uma razão, um motivo socialmente muito útil. Não sei se isso confere ao tecido empresarial em Portugal a solidez
que ele deveria ter. Ou seja, eu acho que nós precisamos de ter uma base de trabalho sólida, robusta, e depois, claramente, sim, irmos associando, digamos, mas como franjas, modelos de desenvolvimento que hoje não podem ser ignorados, porque eles existem em toda a parte do mundo. Mas realmente, às vezes, tenho um pouco esta minha dúvida, não é? Que é, enfim, um pouco, às vezes, disgusting, não é? Vamos lá ver, eu percebo o que o Manel está a dizer, mas eu acho que há aqui uma mudança cultural, mesmo de fundo, de atitude diferente de uma nova geração que já não vê o tal emprego para o resto da vida e que, se calhar, até prefere começar por tentar lançar o seu próprio negócio em vez de ir para um banco de investimento quando acaba o curso ou para uma grande consultora. E eu vejo isso na universidade, onde tenho a oportunidade de lecionar uma cadeira de empreendedorismo, em que realmente a atitude dos miúdos hoje é completamente diferente. E vejo muitos bons alunos que poderiam estar em qualquer empresa de topo nacional ou mundial que querem ter com esta opção, porque é uma opção que as pessoas acreditam que é mais interessante, que é mais desafiante. Se calhar, hoje, até pelo perfil das pessoas, não querem estar num banco que acham que é uma coisa, como os miúdos dizem, que é uma grande seca, e acham muito mais giro estar a lançar a sua própria empresa. Como é que o João vê essa opção? Acha positivo? Eu acho que é positivo, ainda que culturalmente as famílias portuguesas tendem ainda a não incentivar essas opções. Porque isso levanta aquela questão, desculpe lá, isto é lateral, mas nós estamos, isto é como as cerejas, parece que no mercado deste ano não há cereja, mas seja como for, o que se está a verificar é que os jovens ficam em casa dos pais até muito mais tarde. E porquê? Porque não querem correr os riscos. Eu lembro-me, quando entrei na vida ativa, eu sabia que quando saía da universidade tinha o meu emprego, podia casar, tinha a minha habitação, Hoje em dia, precisamente este tipo de negócios, entre aspas, propicia precisamente uma postura perante a vida de ir protelando, digamos, aspectos que faziam parte da nossa cultura tradicional, não é? E há uma mudança grande. Aliás, e realmente a mim se eu fosse jovem, eu era capaz de dizer também, olha, vou para a aventura no dia-a-dia, mas tenho a minha retaguarda protegida. Manel, isso não tenho acontece a minha retaguarda protegida. Essa cultura, essas duas culturas... Eu sou muito conservador, já percebeu? Não acontecem nos Estados Unidos, não é? Porque muito mais cedo eles saem de casa... A cultura dos Estados Unidos, eu conheço, de apostar neste tipo de... Eu conheço, mas é que nos Estados Unidos, como você sabe, os jovens chegam à idade de ir para a universidade e preferem ir para universidades a 800 km de casa para poderem ter a sua independência. Portanto, aí há uma cultura um bocadinho diferente. Mas aqui não deixam de aqui os jovens risco, querem ficar em casa para garantir a retaguarda. Eu e depois então partem para este tipo de aventuras. Eu não vejo isso como um problema, que haja uma certa rede social de apoio familiar, que apesar de tudo os miúdos podem tentar, digamos, lançar as suas empresas e sabem sempre que há uma retaguarda em casa se a coisa correr menos bem. Mas eu espero que não me interpretem mal, quem me ouve, não estou a criticar isso, mas é uma questão... É uma questão cultural, e não é só em Portugal, é em outros países europeus. É muito o que se passa em Portugal, é muito parecido com o que se passa... Os ingleses também têm essa ideia, saem de casa muito cedo, atiram-se para a vida é igual, a Espanha é igual, mesmo na Alemanha... Há muitos miúdos que ficam hoje até... Os países latinos normalmente tendem a ser parecidos neste tipo de cultura, não é? Mas as startups são conhecidas por serem lançadas na garagem, não é? Mas não é na garagem do próprio, na garagem dos pais. Estão lá um ano a fazer qualquer coisa e depois um dia sai a tal aplicação ou o que seja. Portanto, é um bocado o modelo hoje, tem também a ver com uma certa evolução social dos miúdos estarem mais dependentes, digamos, da família até mais tarde, até porque o próprio processo de educação é mais prolongado. Antigamente havia muitas pessoas que terminavam a sua educação no liceu e hoje vão para a universidade, fazem os mestrados, fazem os doutoramentos e às vezes os pós-docs e ainda estão a viver em casa dos pais. Mas é uma mudança também de paradigma social, não é? Agora, voltando ao tema, se é o desemprego ou se é a situação económica que está, digamos, a criar esta moda. Eu acho que, obviamente, isso também ajuda ou obriga a que algumas pessoas tenham que lançar para a piscina, que de outra forma, se calhar, teriam um emprego seguro e não teriam tanto incentivo a lançar a sua startup. Mas, para além disso, há aqui, sem dúvida, um movimento de fundo
e uma atitude diferente em relação ao empreendedorismo. Nas aulas que dou, metade da população não são portugueses e alguns países, até há muitos que são alemães, portanto vivem numa economia que, apesar de tudo, é uma economia saudável dentro do contexto europeu, e eles querem lançar a sua startup, e alguns que estão a estudar cá em Portugal até pensam lançar a sua empresa aqui em Portugal. Se a coisa correr bem, então fazem o scale-up, o tal scale-up, no seu país de origem. Portanto, não é só, digamos, o contexto ser mais difícil que obriga as pessoas a irem mais a jogo e criarem o seu próprio emprego, mas é mesmo uma diferença de atitude. Agora, obviamente, nem todos serão empreendedores, não só havia empresários, não havia, digamos, quadros por conta de outrem. Agora, mesmo para aqueles que vão procurar o primeiro emprego que não seja criado por eles próprios, há uma mudança de atitude que permite que eles amanhã, num contexto de uma empresa maior, possam ter muito mais iniciativa e terem muito mais capacidade de realização e de inovação do que, digamos, numa economia mais tradicional. Vamos fazer um curto intervalo, voltamos já de seguida. Até já.